Mateus capítulo 5, eu vou ler alguns versículos, e esse versículo ele é bem... E os versículos que eu vou ler, melhor dizendo, são bem diretos em relação às características que Deus quer encontrar em mim e em você nesta oportunidade, para que Ele nos abençoe mais e mais. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos, abriu a boca e os ensinava, dizendo... A partir de agora eu vou ler o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Uma mensagem que deve ser praticada todos os dias por mim e por você. Diz assim, o ensinamento de Jesus: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E ele continua ensinando, dizendo: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tipos de pessoas que Deus sempre abençoa. Na nossa jornada, nós temos experiências com Deus, deixamos a vida de escravidão do pecado, aceitamos Jesus e agora a gente está numa jornada onde o Senhor nos chama todo dia para que a gente se aproxime mais das coisas espirituais e deixe aquelas amarras que nos prendem aos nossos apetites carnais, aos nossos sentimentos de uma alma doente. O Senhor nos convida a se desprender de tudo isso. Não é novidade para ninguém que todo mundo quer ser abençoado por Deus. Quem quer ser mais abençoado por Deus, diga amém. Eu sou o primeiro a dizer aqui amém. Eu busco a bênção de Deus. Eu entendo que tem algumas práticas na nossa vida que de fato atraem as bênçãos de Deus. Mas mesmo sabendo que Deus ele tem prazer em nos abençoar, que Ele quer nos abençoar, que não é esforço. Deus não precisa se esforçar para me abençoar, para te abençoar. Mesmo assim, a gente às vezes se distancia de Deus, somos negligentes quanto ao tratar a nossa comunhão com Deus, deixamos para depois, amanhã eu vou, depois eu vejo, e a gente começa agora a entrar por um caminho que não agrada a Deus, é o caminho da paralisia espiritual, da preguiça espiritual, e aí a gente começa a entrar não só pela paralisia espiritual, mas a gente começa também a entrar pelo caminho da murmuração. Não é só murmuração, depois a gente vai entrando pelo caminho da imoralidade, porque a paralisia espiritual leva a isso. Por mais que a gente fique assustado com essas palavras, esta é a verdade. E Deus quer, repito, nos abençoar muito. Nos abençoar principalmente nas áreas mais importantes na vida de todo ser humano, como, por exemplo, a vida familiar. Quem não tem um problema na família que precisa do socorro de Deus? É nessa área, porque família é coisa sagrada.
Deus quer entrar com providência na sua casa, na sua família. Outra área que eu falei na mensagem é a nossa saúde. É fundamental. Não tem vida sem saúde. Deus quer entrar com providência e nos abençoar na nossa saúde. A área financeira é outra área. Não tem como a gente falar de viver bem se a gente não tem o nosso sustento, se a gente não tem uma segurança nessa área. Essa é a verdade. Então, diante dessas palavras, eu quero caminhar com você no capítulo de número 5 e lhe mostrar. Na mensagem anterior, eu mostrei pelo menos 3 características de pessoas que Deus sempre abençoa. E a primeira característica está aí no texto. Deus sempre abençoa as pessoas pobres de espírito. E a gente viu que pobre de espírito não é questão financeira, não é pessoa que não tem valor moral, que a gente às vezes diz no nosso dia a dia. Isso é um pobre de espírito, ou seja, essa pessoa é uma pessoa sem valor. Não é? A gente às vezes fala isso, mas não. Pobre de espírito aqui é a pessoa que está voltada para sua plena consciência, a plena consciência dos seus pecados, a plena consciência de quem você é, o seu pecado, as suas fraquezas, elas fazem parte da sua própria realidade de vida. Você sabe que você é fraco, que você é falho, que você é pecador. Isso é pobre de espírito. A gente viu também a segunda característica daqueles que Deus sempre abençoa. Deus sempre abençoa, versículo de número 4. Deus sempre abençoa aqueles que choram. E esse chorar aqui não é só chorar porque perdeu o emprego, porque a pessoa amada lhe deixou. Não. Esse chorar aqui é chorar a dor das pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de uma palavra, precisa da libertação de Deus. Perceba que às vezes isso passa desapercebido, a gente quer saber do nosso umbigo. E eu, pastor? E como é que fica eu? As pessoas que Deus sempre abençoa são as pessoas pobres de espírito, mas são as pessoas que choram também a dor dos outros, que buscam, que criam uma situação para que a palavra, a verdade de Deus alcance. A gente viu também que Deus abençoa, sempre abençoa as pessoas humildes. Está nas outras mensagens que eu preguei sobre esse tema, e hoje a gente vai avançando para a quarta característica das pessoas que Deus sempre abençoa. E o texto diz, lá no verso de número 6, que Jesus sempre abençoa aqueles que buscam a justiça. Sim, Deus sempre abençoa aqueles que buscam a justiça, porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aleluia, glória a Deus. Esse ter fome e sede de justiça é você buscar nas suas ações ser equilibrado, é você buscar nas suas ações dar a cada um o que é seu. Justiça fala justamente disso. Justiça fala justamente disso. De cada um ter o que é seu. Aqui a fome e sede de justiça não é simplesmente você estar com um coração amargo, um coração cheio de revanche, dizer Deus faz justiça. Eu até quero abrir um parênteses aqui e tenha muito cuidado quando você está com esse sentimento, porque você se sente injustiçado, alguém cometeu algum delito contra você e você vai ver, vai ter justiça com esse sentimento de revanche. Cuidado, porque esse sede de justiça aqui é mais um sentimento de misericórdia do que propriamente de justiça, essa justiça que a gente sabe? O troco. Não. Toda vez que você estiver pedindo o troco, toda vez que você quiser diante de Deus, sabe? Porque às vezes a gente se sente
injustiçado e a gente quer ver a justiça. E a gente pede a Deus justiça. Cuidado com esse sentimento. Porque quando Deus desce com justiça, a justiça dele é reta. A justiça dele alcança inclusive você. Viu? Então, muito cuidado quando você pedir e tiver essa sede de justiça para dar o troco, para a pessoa ver como é bom. Porque quando Deus desce, tem um episódio que fala muito sobre isso, é quando os filhos do trovão, João e mais alguns discípulos vai até uma cidade pregar o evangelho. E chega lá, ninguém quer saber do evangelho, dá as costas a eles, eles ficam furiosos. Voltam para Jesus, diz: Jesus, o povo lá não quer saber do teu nome, não. O povo lá deu as costas, mandaram a gente embora, aquele povo não presta. Eu queria que o Senhor descesse como um raio e consumisse todo mundo. E aí Jesus vai conversar com eles e a gente entende bem nessa conversa que Jesus está dizendo mais ou menos assim, ó: se eu descer com um raio, a minha justiça é reta e o raio vai pegar você também. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse sentimento de justiça. Aqui Jesus está falando que Deus sempre abençoa aqueles que buscam a justiça, mas é uma justiça misericordiosa. É uma justiça, não uma justiça própria, não uma justiça com seu senso de moralidade. Eu aprendi assim, porque é assim, eu não aceito isso, porque isso comigo não se faz, e me humilhou, e não sei o quê, e não sei o quê. A gente tem essas coisas. Eu lhe aconselho a não ir por esse caminho, porque, repito, a justiça de Deus, ela é reta. Então Deus sempre abençoa aqueles que buscam essa justiça, mas é uma justiça misericordiosa, como diz o versículo seguinte. E aí nos deixa bem claro o que eu estou falando, porque Deus diz que ele sempre abençoa os misericordiosos. Ô irmãos, a gente quer sempre receber misericórdia, mas às vezes quando a gente está com um chicote na mão, a gente não é tão misericordioso assim. Misericórdia é excesso de bondade. Eu me lembro quando Davi cometeu aquele pecado de adultério, fez um monte de besteira, matou um homem inocente, jogou o seu pecado para baixo do tapete e vamos lá, não aconteceu nada, vamos lá. Aí ele vê os seus ossos se quebrando dentro de si. Ele para um pouquinho assim e diz: sabe de uma coisa? Eu tenho que pedir a Deus um novo coração. Eu não consigo levar à frente essa cara lisa de estar bem com todo mundo e não estar bem com Deus. Eu vou parar um pouquinho. E aí no Salmo 51, Davi diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Afasta de mim esse pecado. Davi, ele pede misericórdia a Deus. Sabe por quê? Para você entender mais um pouquinho o que é misericórdia. Davi diz assim: Deus, o Senhor precisa colocar em prática a tua bondade e tem que ser muito bom para me perdoar. Por isso a expressão misericórdia. Davi está dizendo, em outras palavras, se o Senhor não colocar em prática a tua bondade, mais bondade e bondade, eu estou ferrado. Porque eu fiz um monte de besteira. Eu toquei naquilo que era mais santo. Eu fui um homem irresponsável, louco, conduzido pela minha carne. Pensa numa besteira que eu fiz e se eu for conversar com o Senhor e o Senhor fizer justiça comigo, eu estou encrencado. Eu queria pedir misericórdia. Aí ele diz, peço misericórdia pela minha iniquidade. Davi estava dizendo assim, eu preciso de misericórdia porque eu fiz algo nojento. Iniquidade dá essa ideia. Ele diz também que ele atropelou as leis. Ele sabia o que estava fazendo, ele não foi ninguém que lhe levou e ele foi inocente. Ele sabia que estava fazendo uma besteira grande. Por isso ele usa a expressão transgressão, ou seja, ele sabia do certo, fez o errado. E, por fim, ele usa a própria expressão pecado, que a gente sabe errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Eu fiz essa besteira toda aqui, estou dizendo ao Senhor, agora venha cá, porque eu espero que o Senhor seja misericordioso. Deus sempre abençoa quem é misericordioso.
E deixa eu lhe dizer uma coisa. O exercício dessa misericórdia eu entendo que começa pelo nosso lar. Se você for usar o seu senso de justiça, de moralidade, do seu jeito, começar nessa célula chamada família, você vai tornar a sua casa um inferno. A casa, a nossa tenda, a nossa família é o pátio, é a arena onde nós começamos a praticar essa misericórdia. Eu repito, se você não usar essa característica que Deus sempre abençoa as pessoas, chamada misericórdia, dentro da sua casa, você vai tornar a sua família um inferno. Então, Deus sempre abençoa. Quarto, que eu falei em outras mensagens. As pessoas que buscam a justiça, mas é uma justiça misericordiosa, como a gente viu, Deus sempre abençoa os próprios misericordiosos, como a gente viu. Eu estou caminhando aqui para o fim, porque o verso de número 8, Jesus vai nos ensinar que ele também sempre abençoa os puros de coração. Ele não só abençoa os puros de coração, mas ele acrescenta dizendo assim, pois verão a Deus. Eu vou ler completo aqui o verso. Verso 8 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aleluia. Deus sempre abençoa quem é puro de coração. E eu queria que você, a partir de hoje, vigiasse mais seu coração. Eu queria que você hoje tivesse mais cuidado com algumas coisas que chegam ao nosso coração e às vezes até chega no nosso coração, a gente até nem percebe, mas chegou. Mas quando chegar, a gente escolhe se vai dar continuidade àquele pensamento ou àquele sentimento ou não. Às vezes a gente não escolhe chegar ou pensar. Mas se a gente vai alimentar aquilo, é nossa decisão. É aí onde está agora o segredo. E olha que coisa linda. Jesus está dizendo que aqueles puros de coração verão a Deus. Claro, quem não quer ter essa experiência de ver Deus, hein? Quem não quer? Aí Deus diz, olha, isso só está separado para aqueles puros de coração. Pastor Júnior, e o que é ser puro de coração? Jesus fala um pouquinho mais adiante, no capítulo 6, dizendo assim, que os puros de coração, esses recebem a luz de Deus, que se seus olhos forem bons, isso é palavra de Jesus no capítulo 6, mais adiante ele vai dizer, todo o teu corpo terá luz. A gente vive num mundo muito, não sei nem como eu posso dizer, estranho, sabe? Onde as pessoas se engrandecem por ser mais maliciosa, por ser mais esperta, entre aspas, sabe? As pessoas se blindam na sua maldade, as pessoas se aproximam de outra já desconfiada e acham isso bonito porque é vivido tal. E claro que a gente precisa ter cautela, claro que a gente precisa ter cuidado em tudo, ser prudente, mas Jesus está falando agora de um coração puro. E quando a gente fala de pureza, é só a gente olhar para uma criança, não é? Quando a gente fala de pureza também, a gente não pode deixar de falar da área sexual, da pornografia, da cobiça. E aí isso atinge muito diretamente os homens, não é? Homens que não podem ver um rabo de saia presos à pornografia, só olha para uma mulher com maldade no coração. Dentro de você, não é porque você é mais homem que os outros, não. Dentro de você só tem trevas. E às vezes é crente, às vezes é obreiro. Você precisa ouvir isso. Não é porque você é mais macho do que os outros, não. É porque dentro de você tem uma amarra ainda que precisa ser desfeita. Isso fala, assim, desse coração puro. Não vê Deus. Não vê Deus.
tudo vê maldade, tudo vê malícia, tudo vê com os olhos diferente daquilo que é. Deus sempre abençoa o puro. Deus sempre abençoa quem é puro de coração. E por fim, a gente viu as características que Deus sempre abençoa as pessoas, e a gente falou da justiça, da misericórdia, a gente falou da pureza de coração, e por fim, Deus sempre abençoa quem busca a paz. Deus sempre abençoa quem busca a paz a todo custo. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Uma coisa é você amar a paz, valorizar a paz, falar de paz. Outra coisa é você ser pacificador. É diferente, muito diferente. Todo mundo ama a paz. Quem não quer viver em paz? Diferente você amar a paz é diferente de você lutar pela paz. E a gente volta mais uma vez para aquela célula chamada família. Tem pessoas que se tirasse, se ela fosse apagada da família, a família teria mais paz. Você não ama a paz. Você é um bagunceiro, arruaceiro, vive pela carne, que se tirasse você dessa família, olha, a paz reinava. Porque você fala demais, é contendeiro, machuca todo mundo e não quer ser machucado. É desorientado. A Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Vê que coisa linda. Não é eu quero viver em paz com você, não. Eu luto para viver em paz com você. É diferente ou não é? Falar de paz, todo mundo fala, todo mundo quer paz. Mas só serão reconhecidos como filho de Deus aqueles que lutarem pela paz. E aí a gente se engancha às vezes. Essa paz precisa ser tão verdadeira a ponto de você ter ela no seu interior. Paz interior. Portanto, meus queridos e amados irmãos, capítulo 5 vai nos mostrar que as características que Deus quer encontrar nas pessoas para Ele sempre abençoar é as pessoas pobres de espírito, humilde, que busca a justiça, os misericordiosos, os puros de coração e, por fim, aqueles que buscam a paz a todo custo. Essas são as pessoas que Deus sempre abençoa. Que Deus nos ajude, que Deus faça florescer essa palavra com toda a verdade no nosso coração, em nome de Jesus. Um abraço aqui para o meu amigo Coutinho, tá aqui sempre no Instagram nos acompanhando. Deus abençoe Coutinho, toda a família. Um abraço aí para os meninos, para os vaqueiros. Deus abençoe todo mundo. Olha só, chegou o momento da gente orar, vamos falar com Deus. Eu quero apresentar você, sua família, sua casa. Você que já conhece, já está procurando seu lugarzinho para orar conosco. Mas você que ainda não conhece, está conosco pela nossa live, pelo rádio. Eu convido você a dobrar seus joelhos e convido você também a compartilhar. Você que ainda não compartilhou, chega compartilhando, dá o seu like aí, o seu legalzinho, compartilha para que essa oração alcance mais famílias em nome de Jesus. Após a gente ouvir essa palavra, nós vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Você que nos ouve pela 88,1 FM, Rádio Novas de Paz. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Convidando você para a noite estar comigo nas minhas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Pastor Júnior Técio, para a gente orar, falar com Deus.
às 8 horas da noite, 8 horas da noite, 20 horas, na nossa oração da noite pelas famílias. Muitos irmãos dizendo: pastor, já estou de joelhos. Vamos orar pela paz em Israel, vamos orar pela sua família, pelo seu dia, vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor da glória, mais um dia, Senhor, hoje quinta-feira, com os meus irmãos, amigos, pessoas queridas, te apresentando, Senhor, a nossa família, apresentando o nosso dia, pedindo perdão pelas nossas falhas e pecados. Senhor, sendo alimentado pela Tua palavra, que é uma palavra simples, direta, é uma palavra que nos convida, Pai, a buscarmos essas características, a aperfeiçoá-las. Nós precisamos, Senhor, ser misericordiosos, precisamos ser humildes, precisamos não só falar de paz, mas lutar pela paz. E diante de tudo isso, a gente vê que tem falhado. A gente vê que precisa melhorar. Mas o Senhor nos convida a viver essas coisas e dizer que o Senhor sempre está disposto a nos abençoar. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela inspiração do Teu Santo Espírito ao ministrar essa palavra. Muito obrigado por cada compartilhador. Agora, Senhor, pessoas que chegam nas redes sociais, compartilham, e a gente consegue alcançar mais famílias com essa oração, com essa palavra. Os nossos irmãos ouvintes, abençoadores da Rádio Novas de Paz, que estão nos ouvindo agora pela 88,1 FM, crescendo espiritualmente, recebendo de Deus. Ó Pai amado, Santo Deus, digno de honra, de glória e de exaltação é o Senhor. Neste momento eu te apresento, ó Pai, Israel, pedindo paz. Ó Deus, protege, Senhor, aquele povo. Que haja, ó Pai, concordância entre as fronteiras. Senhor, que essa paz que nós ministramos, porque a Tua palavra nós acabamos de ouvir, dizendo que aqueles que são pacificadores, isto é, aqueles que lutam pela paz, serão chamados filhos de Deus. Que coisa linda! Que palavra especial, Senhor! Que palavra que nos orienta nesta manhã! É resposta de Deus para mim, é resposta de Deus para todos aqueles que estão agora ouvindo, orando conosco, que ligaram seu rádio, que estão chegando agora, Senhor, a começar pela nossa casa, pela nossa parentela, pelo nosso trabalho, Senhor, pela nossa vizinhança, pela nossa igreja, que nós possamos hoje se alistar como um verdadeiro pacificador. Nos ajuda, ó Pai. Não deixa essa palavra que nós ouvimos morrer, não, mas coloca ela no nosso coração martelando, coloca ela no nosso coração como uma prática verdadeira. Não queremos ser religiosos, nós queremos, ó Pai, viver a espiritualidade verdadeira. Não deixa o diabo roubar essa palavra. Ser com os enfermos, com aqueles que pedem uma porta aberta. Cada momento chega pedidos de oração. Oh, Jesus, tende misericórdia, tende misericórdia. Guia-nos, Senhor. Nos fortalece. Ser, ó Pai, com as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa equipe. Que haja crescimento espiritual. Que o Senhor nos guie por caminhos onde o Teu reino seja beneficiado.
Continua conosco, te apresentamos a nossa família, te apresentamos a minha esposa, as minhas filhas, a minha igreja, Senhor, a Rádio Novas de Paz, os nossos irmãos que sempre estão conosco, os nossos compartilhadores, abençoadores da Rádio Novas de Paz. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus.